Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. A visita. A moça que nos conta esse relato diz que isso é 100% real. Ela jura que isso aconteceu mesmo. E ela diz que não é um relato assim de dar medo e tal. É light, é até bonito. Ela conta que a avó dela tinha um problema no coração e devido a isso ela ficou muito tempo internada. E após um certo tempo de internação, o caso dela piorou e ela foi para UTI, em um estado preocupante, mas ela ainda estava consciente. Nesse meio tempo que a avó dela ficou internada com problema de coração e tal, o marido dela, o avô da moça que nos conta esse relato, faleceu. Só que devido ao problema de coração e devido à idade da avó dela, os familiares resolveram não contar para a senhora, para a avó dela, que o marido dela havia falecido, porque isso acarretaria mais nervosismo para ela, poderia agravar o quadro de saúde dela, então eles resolveram poupá-la até a situação se estabilizar. Então, mais ou menos depois de uma semana que a avó dela estava internada na UTI, a mãe dela, da moça que nos conta esse relato, foi visitar a avó. E durante a conversa das duas, da mãe e da avó, a avó dela disse para a filha, que é a mãe da moça que nos conta esse relato, nossa, tá ficando confuso. A mãe da moça que nos conta esse relato foi visitar a mãe dela, que é a avó da moça que nos conta esse relato. E durante a visita, a avó dela disse: "Viu, Catarina, o Fernando veio me visitar." Fernando era o marido da avó dela, é o vô da moça que nos conta esse relato, que havia falecido e a avó dela não sabia. Ela diz que a mãe dela é católica, mas acredita nessas coisas, então ela já ficou meio tensa, acredita nessa coisa de espírito. E qual não foi a surpresa dela quando no dia seguinte dessa conversa a avó faleceu? No espiritismo eles dizem que os parentes, os mais chegados, vêm buscar os que estão para ir aqui, né? Então, no caso, será que o avô dela voltou para buscar a avó? Rolissa! E a avó dela não mentiu, não falou nada, porque a avó dela não sabia que o marido tinha falecido. E ela falou na maior inocência, ela contou assim como achando que ele mesmo tinha ido fazer uma visita para ela, contou na maior inocência, quando na verdade acho que ele foi buscá-la. E ela conta que essa história causa arrepios na família dela até hoje. Realmente eu acho essas histórias muito interessantes, até tem uma parecida na família. Tio, na verdade, da minha sogra, ele veio a falecer e um tempo depois a filha dele sonhou que ele vinha e ela conversava com ele, tipo, pai, o senhor tá bem, não sei o que, e ele ignorou totalmente. Ele virou as costas para ela, pegou na mão da mãe dela, que ainda era viva, e saiu caminhando com ela, e ela ficou sem entender. Mas depois ela pensou, será que meu pai, isso é um sinal de que ele vai vir buscar a minha mãe? E realmente, pouquíssimo tempo depois, eu não sei precisar aqui se foi uma semana, 2 semanas ou o que, mas pouquíssimo tempo depois, a mãe dela veio a falecer também, depois desse sonho, que o pai dela veio, pegou na mão da mãe dela e foi embora com ela. Existem casos assim também de quando são 2 velhinhos que são casados há muitos anos ali, quando um morre logo o outro morre também, sabe? É como se eles não conseguissem ficar juntos mais, quer dizer, ficar separados, mas depois de tanto tempo juntos. Lá também, quando eu estudava em Laranjal, uma colega de classe contou, se não me engano, que não lembro se foi a avó ou o vô dela que morreu e tipo 1 mês depois o outro morreu também, a avó. Tipo, a avó morreu e 1 mês depois o avô morreu. Fora os casos de que as pessoas que estão ali, meio que no leito de morte, têm a visão de um parente que já se foi. Eu acredito nessas histórias e eu acho muito interessante e se for verdade é bem legal, porque mostra que ninguém morre sozinho. Quando você for morrer, você vai ter alguém conhecido e amado ali pra te estender a mão e falar, vamos lá que eu vou te indicar o caminho. A vida continua. E eu tenho uma dica de livro para vocês. Investigando o Inexplicável, este livro que é muito interessante, muito legal, já falei dele aqui e torno a falar e torno a indicar novamente. Está à venda lá na loja sobrenatural.com.br. Já sabe, se gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal se ainda não é inscrito.
Segue a gente lá nas redes sociais e tudo isso, e um beijo e tchau, até o próximo relato.